Uhum. Ok. Seguimos. Bom, então aqui na cena 2, o que está à mesa? Então, a gente vai falar daquela lasanha do Rubinho, né? Se vocês observarem na cena de 88, o Ivan e o Rubinho estão fumando, tomando uma cerveja, que eu até brinquei que era a comida de macho da época, né? Quando esse tipo de cara que não sabe cozinhar, não sabe fazer as coisas, ficava meio perdido na cozinha, mas hoje tem a lasanha congelada, né? Porque naquela época esses ultraprocessados eram bastante caros, né? Então não tinha como estar na mesa. Hoje já é bem popularizado e acaba salvando todo mundo, né? E é nesse momento aqui que a gente vai falar um pouco dessa linha do tempo. Se vocês já assistiram a novela pelo Globoplay, vocês podem observar que todo começo de capítulo tem esse aviso, né? Essa obra pode conter representações negativas e estereótipos da época em que foi realizada. A obra é exibida na íntegra porque acreditamos que essas cenas podem contribuir para o debate sobre um futuro mais diverso e inclusivo. E de fato são muitas mudanças, né? Entre 88 e 2025. E aí fica aquela pergunta, né? O mundo mudou? Então, o que que aconteceu entre uma versão e outra, né? Quem tiver aqui nessa faixa dos 40, que é mais ou menos esse período, essas 4 décadas, vai ficar, acho que, um pouco espantado como o tempo está passando rápido. Bom, logo após a, a exibição de Vale Tudo, teve a primeira eleição direta para presidente. Em 90, começou no Brasil as TVs por assinatura e teve também a abertura para importados. Em 92, a renúncia do Collor, em 94, o Plano Real, que veio a estabilizar a moeda, que foi um dos grandes problemas dos anos 80. Se vocês lembrarem, naquela época era bem comum as pessoas terem uma despensa em casa, fazer um grande estoque de comida, porque é quando aproveitava um preço barato, porque à noite já podia estar caro, né? Então era bem comum isso de ter uma despensa na casa da classe média, pelo menos, para poder já comprar a comida com antecedência antes que ficasse caro. Hoje, mal tem cozinha nas casas, né? É mais uma varanda gourmet na classe média ali. As cozinhas reduziram muito de espaço, né? Se antes tinha uma mesa enorme na cozinha, hoje tem uma bancadinha e olhe lá, né? Em 2002, a Nestlé compra a Garoto. Isso aqui é um dado muito importante, porque nos anos 90, as transnacionais, as grandes multinacionais, indústrias da alimentação começaram a comprar muitas das indústrias nacionais. Hoje, na verdade, é meia dúzia de grandes multinacionais aí que dominam toda a alimentação, né? Em 2003, o Bolsa Família foi criado, e em 2007 que chega ao Brasil a TV digital. Aqui vale a pena falar porque também tem uma grande mudança. Antes, a TV tinha um enquadramento 4x3, né? Depois esse enquadramento mudou. As TVs começaram a ficar maior e com isso foi possibilitando outros planos. Inclusive, tem alguns comentaristas que hoje até sentem falta daquela estética de novela, como era antes, né? Acha que elas estão muito mais próximas das séries e dos filmes atualmente. Em 2009, chegou ao Brasil o WhatsApp, mas acho que ninguém usava ainda, né? Eu só fui começar pelo menos lá para 2012, não sei vocês. E em 2009 que o termo ultraprocessado foi cunhado pelo pesquisador da USP, Carlos Monteiro. Olha que interessante, até então mal se dava atenção a esse tema, né? Em 2010 foi eleita a primeira mulher na presidência e o Instagram chegou ao Brasil. Acho que nessa época também ninguém usava o Instagram, era mais o Facebook, né? O Orkut já estava morrendo, o Facebook estava crescendo. O Instagram acho que só foi começar a bombar mais a partir de 2014, 15, quando ainda era foto, né? Hoje tem que ser videozinho, senão o Instagram não entrega. 2010 também teve o lançamento do canal Viva. Esse é um marco importante aqui para a nossa discussão, porque é quando as novelas começaram a ser reprisadas. Inclusive, Vale Tudo foi reprisado.
Então, a gente está falando de uma época dos anos 80 que tinha meia dúzia de canal ali, então, e assistia ou perdia. Já na década de 2010, isso começa a mudar. 2011 chega ao Brasil a Netflix e também a Comissão da Verdade foi instaurada. Acho que também, como sempre, aqui está marcando a chegada das coisas, né, como Netflix, mas Netflix começou a se popularizar lá para 2015, acho, né? Ainda mais quando começou a ter o Black Mirror. Em 2013, aí começa aqui só a ladeira abaixo, né, gente? Começa aquelas manifestações de junho, que começou com um bom propósito e depois foi totalmente cooptada. Mas até então, né? Tanto é que em 2014 o Brasil saiu finalmente do mapa da fome, um dado que é muito importante. O Guia Alimentar foi lançado pelo governo, o que também já trouxe para todo mundo essa coisa dos ultraprocessados. E o MasterChef foi lançado na Band. Eu fiz questão de colocar isso porque também é um programa que popularizou muito a ideia de gastronomia. Tanto é que naquela primeira cena que ele fala do Mestre Cuca, até porque ele não pode falar MasterChef, né? É uma novela da Globo, enfim. Não ia falar do programa da outra casa. Mas a partir do MasterChef que ficou popular as pessoas reclamarem da acidez na comida, ou colocar broto em tudo, e assim vai indo. Brincadeiras à parte, né? 2015, o Globoplay é lançado e também houve o rompimento da barragem de Mariana. Eu coloquei isso aqui também porque a questão do aquecimento global e do impacto da alimentação e da natureza também não era muito falado antes, né? Nesse século que isso começou a ser mais visto, inclusive isso passou a entrar na novela, no remake, não sei se vocês já perceberam, em algumas cenas eles comentam, né? Teve uma do Sardinha com a colega dele, que ele fala do excesso de embalagens, que isso é ruim para o meio ambiente, enfim. Esses são temas que já entraram para a novela hoje. 2006, o impeachment da Dilma. 2018, prisão do Lula e eleição do Bolsonaro. 2020, a pandemia. 2021, o Brasil volta ao mapa da fome. E 2023, a tentativa de golpe. Essa outra linha do tempo aqui, eu até brinquei com o tal do Vale Woke, né? Que eu já vi a galerinha da extrema direita reclamando da novela, né? Que eles falam assim, essa versão é muito ruim, que é mimimi, que é militância e não sei o quê. Mas olhem isso que eu só marquei algumas coisas aqui, tá? Tem muito mais fatos importantes que aconteceram nesse período, mas eu só listei alguns aqui. Em 89, ou seja, após a exibição de Vale Tudo, racismo se torna crime. Em 90, a homossexualidade deixa de ser considerada doença pelo OMS. Em 96, o SUS distribui gratuitamente os remédios a portadores de HIV. Vocês lembram que, né, nos anos 80 esse era um tema muito importante e muito associado ao público LGBT, mas depois foi se mostrando que não era para todo mundo corria risco, né? 2000, a proibição de comercial de cigarros, que isso é uma coisa que está todo mundo falando, né? Nessa versão de agora, o povo meio que parou de fumar, só o Robinho porque ele precisava morrer, né? Então ele tinha o combo lá, cigarro, bebida e lasanha ultraprocessada, além da Maria de Fátima dando muito orgulho a ele, né? Bom, 2000 o cigarro foi proibido. 2007, a primeira protagonista preta na Globo, tá? 2008, Conar restringe comerciais de bebidas alcoólicas, então pararam de sexualizar a mulher na cerveja, pelo menos, é, e começaram a usar o beba com moderação. Então, esse é um tema também que é muito caro à novela, porque, né, temos a Heleninha Reutemann. E a novela já mostra tratar desse tema com muito mais cuidado do que na época, né? 2014, o primeiro beijo gay nas novelas da Globo.
se a gente pensar aqui, na versão de 88 tiveram que matar uma personagem por causa de um casal que nem podia se assumir, né? Da Sicília. 2015, a lei do feminicídio e interrogação à demarcação de terras indígenas, porque a gente não sabe quando vão finalmente fazer isso, né? Então, olha quantos fatos importantes aconteceram ao longo desses anos. E aqui não cabe a mim dizer, vocês podem até comentar aí no chat o que vocês acham, porque tem muita gente falando que não mudou nada, que não aconteceu nada, que é a mesma coisa. É claro que todos esses problemas não estão solucionados e estão longe, né, ainda disso. Mas eles trouxeram grandes mudanças já para a dramaturgia. Então, Tiago, queria só pode falar, acrescentar um Simone, é você. comentário, não, acrescentar um comentário aqui do chat, né, que a Luara coloca que antes não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente também, tanto que mudou o personagem do Gildo para Gilda, e reforçando que ela tem 18 anos. Então, né, acho que Perfeito, mais um fato muito importante mesmo. Pode falar, Simone, eu já trouxe aqui alguns Então, dados. eu acho que foi muito legal você fazer essa linha do tempo, eu acho importantíssimo, porque a gente tem que lembrar e relembrar essa linha do tempo e a importância dela, né? As coisas não se resolvem no estalar de dedos. É, eu acho que você fala da questão, né, dos ultraprocessados e o cigarro, a bebida em cena e tal, e acho que a gente tem ah, uma questão de censura e autocensura na novela, na TV, que é para a gente pensar, né? Porque agora, mais do que o personagem ser censurado pelo público, né? Ele já se autocensura em cena. Isso já está colocado dentro né, da fala na novela. Quando a gente estava preparando essa aula, a gente lembrou algumas situações bastante recorrentes, né, principalmente numa época onde a gente não tinha os streamings, eram poucos canais de TV, a gente nem tinha TV a cabo, mas mesmo quando tínhamos TV a cabo, a maior parte da população brasileira, e ainda hoje eu acho, continua assistindo só a TV aberta, e o personagem, né, se confundia com o ator. Então, eram atores que eram questionados por alguém em restaurante, né? Ator que chegou a apanhar na rua por conta de um personagem vilão. Então, esse tipo de coisa, hoje a gente está mais advertido, então o público, de forma geral, já não toma, né, como antes, não faz essa mistura de personagem e ator. Né? Por quê? Porque os atores dialogam muito mais. A própria questão das redes sociais, então, enfim, os atores muito mais são criticados hoje ou acusados por conta das suas vidas pessoais, que são expostas continuamente, do que pelo personagem que eles fazem. Eu acho que tem uma outra coisa que eu anotei aqui que eu queria colocar, que acho que aí tem um viés mais psicanalítico, que é a questão da proibição. Então, os ultraprocessados entram no lugar do proibido, né? O cigarro entra no lugar do proibido, né? Então, o que é a questão do limite? O que do proibido provoca desejo, né? E o quanto os sujeitos eles estão, né, bastante embarreirados, né, com aquilo que se deve fazer, né, com outro imperativo, né, agora você deve comer tal coisa, agora você não deve, né, não temos só o não deve, a gente tem o deve, e onde está o espaço para certos desejos. Acho que o quanto a novela produz objetos que devem ser desejados, e agora com com a inclusão de certos discursos, enfim, pensando na questão social, muito mais fortemente do que até só a narrativa, para onde vai a questão do desejo, né? Acho que queria acrescentar isso aqui. Bom, vamos então aqui para a cena 3. O que está à mesa significa o quê? E aqui a gente vai falar do bolo de aniversário de Maria de Fátima. E focar um pouco mais na comida agora. Eu gostaria que vocês percebessem o seguinte: no lado esquerdo, a gente tem a versão aqui de 88 em cima e 2025 embaixo.
Eu até cheguei a fazer um videozinho sobre isso, que o bolo da versão de 88 era bem grande, já o da versão de 2025 pequenininho, porque hoje é comum, né, acontecer que os bolos de aniversário sejam pequenos, até muitos deles redondinhos, tal, né, diferente daqueles bolos de antigamente que eram enormes, cheios de glacê. Hoje é mais pasta americana, né? Então, ainda que o bolo tenha se transformado, neste caso eles têm o mesmo significado, que é um bolo de aniversário. Agora, tem uma outra cena que eu queria trazer para vocês, em que a Raquel está falando com a Daniela, e ela está aí nessa versão de 88 e 2025, ela faz um bolo de chocolate, mas ela fala que queria fazer um bolo de nozes. Embora o texto seja igual, ou seja, o bolo de nozes está na mesma versão, nas duas versões, eles passam a ter significados diferentes. Hoje, a gente sabe muito bem que a confeitaria está muito dominada pela Nutella, pelo leite ninho, leite condensado e coisas do tipo. Então, falar de um bolo de nozes significa para a gente hoje o quê? Lembrar de uma tradição brasileira, de um bolo, né, que era bem tradicional. Em 88 não tinha essa mesma carga, era um bolo mais do dia a dia. Vou fazer uma comparação aqui com vocês, não de comida, mas da música. Essa versão de 2025 trouxe para o casal da Solange e do Afonso a música Faz Parte do Meu Show, que é uma bela homenagem à época da primeira versão, né? Mas olha que interessante, se em 88 aquela música trazia uma coisa bem moderna para aquele casal, hoje já traz uma coisa vintage. Então, olha que interessante. Às vezes a mesma coisa possui significados diferentes a depender do tempo em que aquilo está sendo exibido, do tempo e do contexto histórico daquele momento. Isso é base para um conceito de Bakhtin também, que também a gente vai mandar via bibliografia depois para vocês, que é o cronótopo. Cronótopo de crono, tempo e topo, espaço. Ele é um conceito bem complexo, mas bem interessante, que eu acho que nos ajuda muito a enxergar a comida e analisar a comida numa obra. Porque um cronótopo é alguma coisa que condensa em si mesmo um espaço-tempo e transmite o espírito de uma época. Então, essa é uma das grandes formas da gente poder viajar no tempo e entrar em uma obra de arte. Veja bem, se temos nessa cena, como vocês estão vendo nesse frame acima, um celular e um ring light, né? Esse é um objeto que seria impossível na versão de 88, certo? Então, ele traz com ele a marca do nosso tempo. Isso é um cronótipo também. Veja bem, essa é uma cena bem interessante, porque se a gente falou dos bolos da Raquel, esse é o bolo da Maria de Fátima, né? Não sei se vocês lembram dessa cena que ela comprou um bolo, fingiu fazê-lo pela primeira vez para poder postar na rede social e logo em seguida jogou o bolo fora. Então, olha como esse cronótipo ele traz muito de cada época também, né? Porque o a comida aqui para essa personagem é só um meio para o fim que ela quer dar a ele, né? Ou seja, engajar nas redes sociais. Então, a comida aqui, ela condensa muito cada período histórico e é repleta de significados. Então, a gente pode ter o mesmo bolo, mas com significados diferentes, comidas diferentes, mas com o mesmo significado. E por isso que é bacana também um remake, porque a gente começa a viajar no tempo e entender as dinâmicas da sociedade, as transformações da sociedade via esses cronótipos também. Pode ir, Simone. Então, Thiago, eu queria, assim como você trouxe de novo o Martinho, eu vou trazer de novo o Bate, porque como que para ele essa coisa é construída, como isso acontece, né? Então, o bolo de nozes, né? Lá em 88, ele tem ele é um signo, ele representa alguma coisa, né? Então ele está puro ali. À medida que a gente desloca ele no tempo e espaço, a gente tira o significado dele.
a gente guarda só o bolo de nozes. Aquele significado de 88, a gente pode até tentar lembrar qual que era para a gente que viveu em 88, e talvez a gente experimentou o bolo de nozes, mas para quem, sei lá, tem 20 anos hoje, não capta o sentido que tinha lá. Então, quando a gente desloca para cá e acrescenta um significado novo, né, um sentido novo para esse bolo de nozes na cena, ele toma um outro lugar de um outro mito, né? Então ele cria uma nova perspectiva de construir uma nova ideia. Então, quando a gente, inclusive, trabalha com a questão, né, dos vintages e tudo mais, ainda assim a gente não consegue captar o sentido de fato daquele que viveu no momento onde aquilo estava. O que a gente consegue captar é só um significante, é só a forma daquilo, já readequada no momento atual. Então, é muito interessante que tem alguma coisa que vai sempre nos escapar, a não ser que a gente tenha vivido, e mesmo que a gente tenha vivido pelas próprias modificações, por mais que esteja, né, muita gente briga muito para as coisas voltarem como elas eram, sei lá para quê, mas enfim, né, não tem como, porque qualquer avanço já carrega a gente também, a gente subjetivamente já vai sendo carregado para para esses novos sentidos, essas novas reinterpretações, mesmo que a forma seja a mesma, um bolo de nozes. Inclusive, pessoal, seria, como tem gente aqui de todo o Brasil, de várias gerações, seria legal aí se vocês pudessem comentar como que era o bolo de aniversário da infância de vocês, né? Fala qual é a cidade de vocês também, Já tem vai ser alguém aqui bacana. pedindo para falar um pouco sobre o bolo de 88 Legal, e legal. de 25. A gente vai trazer as falas para o final de todo mundo, tá? Aí tem o espaço de fala para todo mundo poder falar também. É, vamos para a próxima cena, então. O que a comida fala de nós? Que é o sanduíche natural de Raquel, que não poderia faltar aqui, né? Bom, queria trazer um pouco aqui para vocês de ética agora, porque é uma novela centrada na ética, né? Só que a gente tem o choque dessas duas personagens, a Raquel e a Maria de Fátima, mãe e filha, que se amam. Tem gente que acha que a Maria de Fátima não ama a Raquel, mas ela ama do jeito dela, mas ama, e em várias cenas ela já demonstrou isso, né? Só que a Raquel, ela tem uma conduta que segue totalmente essa linha da ética protestante. O que que seria isso? Nesse caso aqui, gente, não importa qual é a religião dela, se ela é católica, se é evangélica, o que é. O que importa aqui são as ações. E quando ela coloca que é possível subir na vida a partir de um trabalho honesto, e vocês podem observar pelas cenas todas, ela entende que é preciso trabalhar duro, trabalhar bastante, é só o trabalho, o trabalho, o trabalho. A gente tem aqui que é preciso trabalhar para viver, é diferente, ou melhor, desculpa, vive-se para trabalhar e não se trabalha para viver. Essa é uma distinção fundamental com a ética cristã, por exemplo, que é o da vida simples, que é possível viver com pouco, mas num sistema capitalista em que é preciso acumular, certo? E ainda mais quando elas falam em subir na vida, e aqui é um status claramente econômico também, o trabalho passa a ter essa outra carga. Então a Raquel é uma personagem que vive para trabalhar, ela tá o tempo inteiro trabalhando, ela acorda às 5 da manhã, começa a trabalhar no lanche, depois vai para o restaurante, e muito melhor que a gente ainda consegue transar à noite. Eu não sei da onde que ela tira tanto, gostaria de ter toda essa energia também. Já a Maria de Fátima, ela é de uma ética consequencialista, ou seja, o que importa é o resultado ali. Os fins justificam os meios. Não importa como, mas se ela subir na vida, tudo valeu a pena. Se ela não subiu na vida, nada valeu a pena. É aí que está a grande diferença entre essas duas e o grande embate ali, né? A gente precisa lembrar que na versão de 88, o Brasil estava num momento de desesperança, ainda que recém-saído da ditadura. Então saiu da ditadura, festa, mas aí veio o Plano Cruzado 2, congelou o salário, então, porra, corrupção, tudo isso de novo, a gente não consegue, pô, ninguém nesse país consegue ser honesto. Em 2025, olha que interessante, como vocês puderam acompanhar pela linha do tempo, a gente passou por um momento de prosperidade,
Inclusive ficou muito famosa na época aquela capa da Times em que Brasil, o país do futuro, né? Enfim. Então a gente passou. A novela Avenida Brasil retratou a ascensão da classe C e foi a última novela cujo último capítulo parou o país mesmo. Inclusive os políticos, porque era a época de eleição, né? Mudaram as suas agendas por causa do último capítulo. E logo em seguida, só ladeira abaixo. E hoje, em que momento a gente se encontra? A gente se encontra no momento de desesperança ou mais esperançoso? Porque depois voltou o Lula ao poder. Aqui eu não quero ser partidário ou não, enfim, mas o que eu quero trazer é, essa novela é feita em que momento da nossa população? De um momento mais de esperança ou de desesperança? Mas, antes de passar para a Simone falar mais sobre isso, por que que há uma divisão aqui nesse slide, né? Essas duas éticas, tanto da Raquel como da Maria de Fátima, elas estão dentro da mesma matriz de pensamento. Para as duas, a felicidade ali significa subir na vida. Para Raquel, antes, não importava isso. No primeiro capítulo, a gente lembra dela falando assim: meu, é uma vida simples, é uma vida honesta, é uma vida boa. Mas depois ela cai na isca da Raquel e fala assim: meu, eu vou te provar que dá para subir na vida de forma honesta. E é aí que ela muda para essa ética protestante mesmo. Mas existem outras noções de felicidade. Uma noção epicurista, por exemplo, em que a vida feliz passa por um prazer moderado pela razão, a felicidade pela ética cristã, como a gente falou, e entre outras tantas perspectivas filosóficas. Mas o problema aqui é que para as duas personagens, seja na versão de 88, seja na de 2025, elas estão dentro da mesma matriz do sistema capitalista de acumulação em que elas querem subir na vida. E aí a palavra honesto ela é um pouco traiçoeira, porque o que que é honesto, afinal? Honesto é quem está sendo transparente dentro de uma ética. Mas qual ética que a gente está falando? E apareceu aqui o aviso para mim de mais 10 minutos. Que maravilha. Então eu vou passar para Simone, para ela falar. Aí eu vou criar o último link já para os comentários de vocês, tá bom? Antes da gente criar o último link, eu vou fotografar todos os comentários do chat para a gente carregar depois para nossa conversa, porque tem um monte de comentário para a gente falar. Acho que é legal isso que você traz, né, da questão, né, o subir na vida, né, toda essa o subir como uma transcendência, sair de um lugar e ir para o outro. Em que sentido? Só da acumulação? Só do dinheiro? Eu vi um vídeo da Glória Pires que ela defendia muito a personagem da Maria de Fátima, né? No sentido de que ela era tomada como uma pessoa, sei lá, enfim, personagem, como alguém imoral, quando ela dizia que ela não achava imoral, que ela achava amoral. Porque tinha alguma coisa, e pensando nessa ética da consequência, né, que ela quer transcender de que lugar, né, de uma posição social também, não tão diferente da mãe, e é isso, o que que é essa questão da honestidade? É uma virtuosidade, né, de que ética falando e de que noções de felicidade? Alguém colocou aqui né, o Flávio colocou aqui no chat, né, que vivemos um momento de desesperança. Eu acho que mais do que a gente, enfim, quase todos nós somos, né, não sei, idades variadas aqui, mas o momento de desesperança maior é para quem é mais jovem, né? Porque tem algo do imediatismo, não é só a questão do subir na vida, subir na vida rápido, é que as coisas aconteçam muito instantaneamente e nada é capaz, né, de elevar os sujeitos para algum lugar que não seja esse eu preciso alguma coisa que me dê um high muito rápido. Então, essas duas personagens aí é como se elas ainda tivessem alguma coisa além pelo qual se movimentar. A grande questão, né, e aí para nós psicanalistas, principalmente quando a gente trabalha com jovens, com adolescentes, a turma dos 20, eles se movimentam para quê? Eles não se movimentam.
Então é uma desesperança muito maior. Então tem alguma coisa nessa novela, e ainda que ela se adeque, por exemplo, na questão das redes sociais, e ela, né, tem alguma coisa nesse movimento dessa personagem que talvez engate alguns jovens que seja para em busca de alguma coisa, independente do que isso seja. Vou fotografar aqui antes da gente fechar, tá, Thiago? Aqui, então, eu vou aproveitar para falar mais uma coisa, porque olha como a comida ela também simboliza tudo isso aqui que a gente está falando de ética. Como a gente acabou de falar, aquele bolo para Maria de Fátima é só um passo para ela poder engajar nas redes sociais. Se ela conseguiu fazer isso, comprar aquele bolo valeu a pena. Agora, a Raquel já veria isso totalmente de outra forma, né? Imagina desperdiçar comida daquele jeito. Então ela trabalha com comida, a comida faz parte do trabalho dela. Só que, como eu falei, o conceito de honesto, ele é um pouco traiçoeiro nesse sentido, dentro de uma ética protestante, quando a felicidade significa subir na vida, prosperar, porque a gente vive nesse sistema que tem muitas camadas que às vezes a gente nem consegue enxergar. Por exemplo, por mais que ela tenha uma visão otimista da vida e tudo, será que ela se dá conta que ela pode estar usando um frango ultraprocessado e essa grande indústria da qual ela compra o frango, que ela faz com todo carinho, mas ela alimenta uma série de outros problemas ambientais e que isso respalda em toda a humanidade também? Quer dizer, tem muitas camadas que às vezes a gente nem enxerga nisso. Outra coisa, que a gente até já passou por aqui e bem lembraram do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na primeira versão, ela está explorando trabalho infantil. Isso é honesto dentro dessa perspectiva? Ela paga todos os direitos trabalhistas, ela paga todos os impostos com esse trabalho. Então, assim, é um discurso muito bonito, mas que na prática tem uma série de consequências e implicações que às vezes a gente nem percebe, né? Então, como é difícil sustentar um discurso aqui na prática, né? É, Antes de passar para os comentários e para o outro link, eu só queria colocar aqui para vocês também que a gente vai fazer um curso mês que vem, a partir do dia 5, que se chama Dramas à Mesa, Comida, Arte e Desejo. São 4 aulas, aí já é um curso pago, tá? Quem quiser participar do encontro de quarta-feira do Josca não é pago, é gratuito, só escreve para a gente que a gente manda o link. Já esse a gente pode mandar o link também e é pago. A gente vai trazer assim grandes paradoxos, né? Em 4 aulas que falam da comida, da cultura e da arte. Então a primeira é comida é arte, a segunda, a mesa é um palco. Aqui a gente vai querer falar de gourmetização, da espetacularização da comida. A terceira aula a gente vai falar do existe gastronomia brasileira. Então a gente vai abordar via sociológica o problema de se pensar o Brasil e se a gente tem uma estilização da nossa comida mesmo, e a última com a Simone, se comer é melhor que transar. Bom, eu vou gerar o link aqui para a gente poder passar para os comentários de vocês, que a gente quer muito ouvir vocês, tá? Já tirou as fotos aí, Simone? Sim, sim, falta uma última aqui, mas espera aí, pode ir. Maravilha. Então, Aguardamos o link já vamos mandar para todo no, mundo e no queremos e-mail. ouvir vocês, hein? Tá certo? Tchau, tchau.